Fala, pilotos! Bom, sejam bem-vindos à reta final para análise das 10 horas São Paulo-Paris, a segunda corrida de maior importância do ano para quem vai correr aí, para quem vai fazer os endurances, né? Vários clubes de kart disputando, vários organizadores aí pleiteando uma vaga nas 24 horas, se não me engano, 24 horas de Paris, que essa corrida proporciona como premiação. Ontem eu fiz toda uma volta na pista, então já separei o mapa para que a gente pudesse somar aí um diferencial para os nossos alunos e também para os nossos, tanto dos alunos presenciais como também os alunos do online. Então esse vídeo vai ficar na íntegra dentro do nosso material da assinatura total e também do curso online Kart Club, curso completo. Bom, falando com relação ao traçado, eu vou mostrar aqui também o mapa do traçado e vou falar alguns pontos técnicos que tem em cima dessa pista. Quem quiser fazer um complemento com relação às estratégias de endurance, a gente vai deixar um vídeo até amanhã disponível no nosso canal do YouTube que fala sobre estratégias de endurance e também parte de preparação emocional, comportamento ali dos pilotos, que faz realmente toda a diferença para quem vai brigar pelas vitórias aí. Mas hoje, agora, a gente se concentra apenas no trabalho de análise do mapa, ou seja, análise de traçado, e também alguns pontos, algumas características que eu já observei nessa pista e que a gente vai trazer para vocês aqui, tá bom? Então, pessoal, eu vou separar aqui para que a gente possa jogar na tela também o mapa. Então vamos lá, enquanto isso eu já estou separando. Vamos lá. A gente tem aqui o mapa da pista. Para que a gente possa colocar disponível aqui para todos. Vamos ver se abre, ok. Beleza, já está disponível aí para vocês também na tela. Bom, essa é a pista que a gente vai andar agora nesse sábado. A pista tem pouco mais de 1000 metros, sentido horário, sentido tradicional ali da Granja Viana. E tem algumas características que eu quero levar em consideração aqui para que vocês se condicionem durante a pilotagem. A equalização está sendo feita por pilotos ali como Pepperoni, como Catucci, Bocão. Pediram reforços para a Granja para que eles pudessem dar uma atenção extra. E não pensem que a parte de equalização é feita só pelos pilotos, tá? Quando a gente tem uma equipe de oficina limitada, não dá tempo da gente fazer a regularização de todos os karts. Eles já estão trabalhando desde o início da semana. Agora pediram um reforço extra de pilotos e também um reforço extra de equipe, né? De equipe de mecânicos ali que vão trabalhar em cima dos karts. Por que eu estou falando com relação a isso? Porque provavelmente os karts vão estar mais equilibrados amanhã, ou seja, vai estar uma boa equalização e um bom nível de torção e curva desses karts, o que é super importante com relação à parte teórica, né? Quando a gente fala com relação a se os karts estão bem equilibrados, a gente tenta respeitar a teoria completa da pilotagem, que aí sim a gente tem toda a teoria, os fundamentos de pilotagem, essenciais, avançados, a gente tem dentro do curso completo. Mas aqui eu vou focar na parte teórica, óbvio, e também algumas características específicas dessa pista, tá? Então, pessoal, características dessa pista. Nós temos 3 curvas de extrema importância, que é a curva 4, numerada aqui, né, como curva 4. Deixa eu ver se eu consigo até aproximar um pouquinho mais esse mapa, para que possa ficar mais fácil também a visualização. Beleza. Então a gente tem aqui a curva 4. Vamos começar, né? A curva 1 é uma curva de importância, a curva 4 é uma curva de importância, a 7 é uma curva de importância e a 9 é uma curva de importância nesse traçado. Por quê?
Nessa pista, a curva 1 não é igual à curva 1 do traçado 101. A gente chega com muito mais velocidade, com muito mais ação na curva 1. Tem alguns pilotos que estão acostumados a frear de forma mais intensa, né? E quando o kart, o rental, ele tem uma característica de ser muito duro. O quadro, ele não trabalha, tá? Então imagina que a gente tem um kart que é uma chapa de alumínio, de ferro embaixo, né? É um material extremamente rígido, que quanto mais velocidade a gente carrega na aproximação da curva, na freada, ele não trabalha esse kart. Então, quanto mais brusca for a nossa freada, menos torção ele vai ter. A tendência dele é galopar de frente, tá? E esses kicks a gente está perdendo velocidade também. Todo mundo sabe que até o tempo de resposta o motor não responde de forma adequada da metade da curva para frente, adiante, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem 3 curvas que a gente carrega bastante velocidade nessa pista, que é a curva 1, a curva 4 e a curva 7. E aí a curva 9 tem um macetezinho extra ali. Nessas 3 curvas, vamos pensar o seguinte, né? Na curva 1, a gente está acostumado a sair da curva 0 e chegar com uma velocidade menos intensa na curva 1. Quando a gente vem lá da parabólica, né, que na verdade desde a curva 10 a gente já não freia mais. A gente apenas alivia o contorno da curva 10 aqui para acelerar desde a parabólica até a curva 1. O ponto de freada é diferente e a intensidade do pedal, do quanto você freia, também é diferente. Tá? Se você frear com a mesma intensidade, ou seja, se você está acostumado a frear 80%, se você frear com a mesma intensidade, você vai sentir que esse kart vai galopar para frente. Se você reduzir um pouco mais a intensidade, talvez até freando um pouquinho antes, antecipando um pouquinho mais a freada, coisa de 1 metro antes na freada, 1 metro, 1,5 metro antes, do que a gente está acostumado no traçado 101, tá? A gente tenta fazer uma freada progressiva, ou seja, em vez de frear 80%, 90%, a gente vai frear 70%, 60%. Para esse kart poder rolar, porque o que tem que fazer o papel de amortecimento do kart ou trabalhar o quadro são os pneus. E se esses pneus estiverem bloqueados, a gente não consegue fazer essa frenagem de forma equilibrada na curva 1, tá? Então esse é um ponto super importante para você reparar, para que você chegue mais equilibrado na aproximação da curva 1. Então a freada é menos intensa em função da velocidade que você carrega até a aproximação da curva 1. Em torno de 70% a 60%, de 10% a 20% menos, intensidade de freio. O ângulo da curva 1 continua basicamente o mesmo, porque na 1,5 a gente não ataca ela no início dela, a gente não ataca ela na entrada, mas sim da metade para frente, para que a gente possa surfar essa zebra. A gente desce para a curva 3, curta, para da 1,5 para 2, desculpa, né? Que aqui está anotado 3. A gente desce aqui para essa 2, aproveitando o máximo possível da parte interna. Eu particularmente uso até essa zebra aqui de apoio interno, ampliando um pouquinho mais o arco de entrada para reduzir o arco na descida. Precisa ir lá no zebrão? Não precisa. A gente está com a 2,5 alongada, gente. Nem tem pista para a gente ir lá fora. Vi muita gente fazendo o arco longo aqui, tentando buscar aqui a parte logo depois da zebra, só que não há a menor necessidade, até porque a pista não vai até lá, tá? Então, na curva 4 aqui, né, que é a nossa 2,5 alongada, a gente vai frear com um pouco mais de intensidade, porque ali tem menos borracha, tem menos aderência do que a curva 1, então a gente consegue fazer mais intensidade no freio, e uma puxada única um pouco mais intensa na primeira metade da curva. Como alguns sabem, eu sempre divido a curva em 2 partes. Lado A é o lado de tomada de curva e lado B é o lado de saída de curva. No lado A, a gente vai ter uma freada mais brusca, uma intensidade maior no cursor do volante, para que a gente possa combinar freio de pedal mais freio de volante, para que a nossa traseira rotacione o mais rápido possível,
Porque quando a gente pensa que a gente sai da curva 4 e segue em direção à subida da ferradura, né? A gente sai da 2,5 alongada e sobe em direção à subida da 2,5 da ferradura, sobe em direção à subida da ferradura, a gente tem muita gente que está alongando demais o traçado na segunda metade, tá? No lado B da 2,5 alongada. Tem gente que eu vejo que está fazendo o arco muito amplo e aí a gente tem que redesenhar toda a curva, né? Toda essa subida da ferradura, a gente tem que redesenhar em função da perna de saída de curva, de saída da 2,5 ter sido tão alongada, tá? Então, só recapitulando, na aproximação da 2,5, freada mais intensa, curso do volante com mais intensidade, para que a gente possa usar a combinação de freio de pedal mais freio do volante. Essa traseira começa a rotacionar e a gente já volta no pedal, mirando o ápice interno ali, o ápice central da curva, tá? A gente vai literalmente colocar a nossa dianteira direita em cima da zebra, praticamente, da zebra interna. Não espalha o kart na saída da curva, tá? A gente vai tentar manter o mais reto possível, o mais em linha possível, a nossa retomada até a subida da ferradura. E aí na subida da ferradura, quando a gente sobe, quando a gente começa a subir, né, que é no caso aonde está aqui anotada a curva 2, né, no caso o lado invertido aqui da curva 2, em direção à curva 5, a gente sabe que não precisa frear na curva 5, né? E a gente também não precisa de tanto ângulo de tangência. A gente consegue economizar metragem de volta quando a gente sai da 2,5 alongada, mais em linha, e vai subir sentido a 90 graus, aqui sentido a curva 5, a gente consegue beliscar essa zebra interna da ferradura, tá? Como um ápice central, tardio, um ápice tardio, um pouco mais tardio, né? A gente pega um pouco mais para o final dela. E quando a gente sobe, a gente não precisa alongar, né? No caso, fazer o arco completo aqui. A gente pode subir mais no meio, no centro da pista, para desenhar uma 90 graus aqui, que na verdade a gente nem vai carregar tanta velocidade, e aí a gente não tem arrasto lateral, economizando pista nessa subida, tá? Então imagina que se o outro piloto adversário está alongando um pouco mais o arco dele, a gente consegue centralizar um pouco mais o nosso, fazer a 90 graus sem ter arrasto e consequentemente reduzir um pouco mais de pista. Da 5 até a 7, a gente vai descer aqui ao Rouge, né? A gente vai sentido coqueiro invertido. Procura encontrar um ponto onde o kart, eu particularmente acho que é no lado direito, mas onde o kart mantenha as duas rodas traseiras no solo. Porque eu sempre passo nas minhas aulas, a gente tem duas rodas com tração, com um motor que está com 12 HPs, né? Vamos contar fácil, 12 HPs, então a gente tem 6 HPs distribuídos em duas rodas tracionando no chão. Quando a gente tira uma delas do chão, obviamente que a gente está com menos HPs para empurrar o kart. E sendo um kart fraco, isso faz muita diferença já. Procure encontrar então um ponto de estabilidade, né, no pulo, e principalmente na hora que você ataca as zebras também. Fazendo um parênteses, um ponto extra, por isso que eu falo tanto que o kart não pode galopar, por isso que eu falo tanto que toda vez que o kart galopa, né, que a gente ataca demais uma zebra, quica, no pulo a gente pega uma parte que sai do chão, toda vez que a gente tira o kart do solo, a gente está perdendo tracionamento, né? A gente está perdendo torque, a gente está perdendo rotação de um motor que poderia estar empurrando o kart para frente até o kart estabilizar novamente e seguir a sua trajetória natural. Então toma o máximo de cuidado com isso. Na curva 7, a gente vai colocar o nosso corpo do kart, praticamente o corpo inteiro, 20% em cima da zebra invertida do coqueiro, tá? Então aqui na curva 7, coqueiro invertido, a gente na aproximação coloca 20% do kart em cima da zebra, freia com mais intensidade também, porque combinando freada com curso de volante,
para que esse kart possa ter o giro necessário, né? Possa ter... ele precisa trabalhar no ângulo da curva para que a gente possa aliviar um pouco mais o arrasto frontal na descida do coqueiro. Imagina que a gente é uma das únicas curvas que é em descida. E quanto mais arrasto frontal a gente tiver ali, mais tempo a gente perde num ponto que a gente consegue carregar muita velocidade e ter muita ação até a curva 9. Tá? Então, eu diria, provoca um pouco mais o kart na entrada do coqueiro invertido, 20% do kart na zebra, provocou, combina com o freio mais intenso, a traseira vai querer rotacionar, a traseira começou a rotacionar, você volta no pedal do acelerador, calibrando esse pedal, para que aí a leitura vai depender de cada kart. Vai ter kart que vai ter uma tendência em sair de frente, vai ter kart que vai ter uma tendência em sair de traseira. Karts com tendência em sair de traseira, não precisa passar para a zebra externa na saída do coqueiro, na descida do coqueiro. Karts com tendência em escapar de frente, precisa da área externa na descida do coqueiro. Tá? Tudo depende se o seu kart está arrastando frontalmente ou não. Se estiver arrastando, pede mais pista. Se não estiver arrastando, menos pista, que você desce com a mesma ação e economiza metragem percorrida aí. A gente vai na curva 8, pé cravado. A gente tenta ampliar um pouquinho mais o arco de entrada para priorizar o centro, chegar no centro da pista na curva 9. Na curva 9 tem alguns alunos que falam, eu não freio ali, eu só deixo rolar para dentro da curva. Galera, tá errado isso. A gente tem que usar os recursos necessários que existem no kart, assim como existem num carro de corrida. Toda vez que a gente deixa o kart rolar sem ação, sem movimento, na aproximação da curva, no contorno da curva ou na retomada, a gente está perdendo tempo, né? A gente está deixando o intervalo aí ocioso no kart e perdendo tempo. Precisa entender bem isso, porque é melhor você usar o recurso do pedal, ou seja, carregar mais velocidade até a aproximação da curva, frear com um pouco mais de intensidade e voltar rapidamente no pedal do acelerador, equilibrando o kart na linha de contorno, do que você deixar esse kart neutralizado, o que não vai te acrescentar absolutamente nada, tá? É mais ação. A gente precisa, para a gente fazer volta rápida, a gente precisa colocar o kart nos limites, nas condições limites que a pista oferece. E para colocar o kart nas condições limites, a gente vai buscar isso com o freio e com o volante. Com os pedais e com o volante. Então utilize esses recursos na aproximação da curva. Bom, então voltando aí à análise da curva 9, a gente vai tentar descer do coqueiro, ampliar um pouco mais o arco, usar a metade da pista, 50% de pedal de freio ali, não precisa mais que isso, mas o mais tarde possível, para voltar no acelerador antes mesmo da tomada do arco de contorno dessa curva. Tá? Antes do arco de contorno, a gente já volta no pedal do acelerador, porque aqui tem uma irregularidade, né? Tem um bump no meio da curva junto com a zebra. A gente vai buscar aqui praticamente entre a curva 9 e a curva 10, a gente coloca 20% do kart praticamente na saída, fora de pista aqui, né? Como se tivesse uma zebra aqui na saída. E aí a gente volta para dentro da pista, né? Sem agredir muito, para fazer a 10 também. Aí a 10 é uma outra curva que tem uma característica muito parecida com a curva 1, como eu falei. Não adianta querer forçar demais. A gente vai tentar chegar com mais suavidade nos pedais, mais suavidade no volante, para esse kart não quicar da metade da curva para frente. E aí sim, na saída da curva 10, aí é um arco perfeito, não precisa brigar com o kart, a não ser que o kart esteja com tendência de sair de frente. Aí a gente agride um pouco mais a primeira metade da curva. E na saída da curva 10, a gente vai usar a zebra externa de apoio para colocar o corpo do kart completo, 20% do corpo do kart, 30% do corpo do kart
quase no limite do início da lavadeira. A gente sabe que essa zebra da saída da 10, ela começa lisa e depois ela se torna uma lavadeira. Então toda essa zebra lisa a gente pega, a gente utiliza como recurso de pista. Quando começa a lavadeira, a gente pode até pegar 10% da lavadeira, não mais que isso, porque é o tempo da gente voltar para a pista e conseguir aproveitar toda a retomada para sentido a parabólica, né? E também fazendo a curva 12 lá, no caso a nossa nova curva 0, para fechar a nossa volta rápida. Pessoal, um ponto importante aqui que eu gostaria de falar para vocês. Vácuo. Eu acho que depois da curva 10 a gente não tem muito mais o que falar. É linha, né? É linha e redução de metragem percorrida na parabólica e também na curva 12, ou seja, a nossa curva 0. Não precisa utilizar todo o arco também, espalhando na pista inteira na hora que você vai fazer, vai voltar para a reta principal, tá? Pode sair mais no centro dela, porque mesmo no centro dela o kart já não dá arrasto lateral, não dá nem arrasto lateral nem arrasto frontal. Você não está forçando o kart para estar ali e está economizando metragem ao longo da sua volta. Pontos importantes dessa pista. Deixa eu voltar aqui no meu slide, como sendo eu o principal. Pontos importantes dessa pista, pessoal. Não adianta andar sozinho. O tempo inteiro, seja qual for a sua equipe, o tempo inteiro vai ter que estar andando em dupla, o tempo inteiro vai ter que ter um apoio. Se a gente tiver que falar em tomada de tempo e depois em corrida, eu vou falar alguns pontos técnicos da tomada de tempo. Tenta fazer uma volta atrás de um cara rápido, fazendo volta de aproximação. Então a gente vai dar um intervalo, vai dar uma distância e vai tentar fazer a volta de aproximação. Qual é essa distância? Bom, vai depender muito da sua técnica, da sua habilidade e do cara que estiver à frente também. Eu calculo, em média, em torno de 5 a 10 karts a minha aproximação para alguns outros karts que estejam à frente. Também vai depender um pouco do piloto. Mas essa pista puxa demais. Esse traçado tem muito vácuo. E tem 2 pontos de vácuo que são muito fortes, né? Que é depois da 2,5, porque da 2,5 até a gente chegar no coqueiro invertido é 100% pedal de aceleração, e na saída da curva 10 até a curva 1 é 100% de pedal de aceleração. Então a gente tem 2 pontos, a gente tem 3 curvas importantes na pista, rever esse vídeo quantas vezes forem necessárias, e tem 2 pontos importantes de retas longas nessa pista, que dá para buscar muito vácuo, tá? Calcula bem a distância e coloca o companheiro de equipe atrás de você, para vocês conseguirem fazer a volta rápida juntos ali na sua tomada de tempo. Outro ponto importante para a gente falar, corrida. Pessoal, eu divido a corrida em 3 etapas. 3 etapas, tá? Que é exatamente o que eu falo com relação à preparação emocional de uma corrida de kart para qualquer categoria, tá? Tomada de decisão no início da corrida. As tomadas de decisões têm que ser levadas em consideração para você conseguir se posicionar bem, para aproveitar bem uma primeira perna. A primeira perna é super importante, porque se você ficar envolvido em muita confusão, a equipe acaba perdendo muito tempo. Mas o kart estava ruim, o cara bateu em mim, o cara isso, o cara aquilo. Acalma os ânimos de quem quer que seja que esteja próximo de você, tá? É super importante na primeira perna vocês conseguirem manter uma boa diferença para o líder, porque é onde de repente os caras que largam na frente conseguem ter o melhor timing de abertura, de intervalo, de gap de uma equipe para outra, tá? Então é importante ali você plugar, saber, ter consciência para plugar no cara e não ficar entrando em disputa besta, disputa desnecessária no início da prova. Então, tomada de decisão, consciência no início da prova. Tomada de decisão no início da prova para que vocês aproveitem para manter uma diferença regular para o líder. E se você for líder, a mesma coisa. Tenta ganhar uma diferença extra ali para os caras que vão estar se pegando lá atrás,
no meio do pelotão. Meio da corrida, consciência. A consciência prevalece. É um nível de consciência constante. Tá? É um nível velocidade cruzeiro, né? Constante. Ultrapassagem, ataque, não posso colocar ataque e defesa, mas ultrapassagens conscientes, ajuda que você pode pedir para os adversários, não se envolver em confusão, tudo isso faz muita diferença durante a prova. E no final da prova, faltando uma hora e meia, um leão, a gente vira um leão literalmente, coloca todos os recursos que forem necessários, que a equipe tenha também, todos os karts que puderem ali contribuir com o kart que for referência de vocês até a última hora da prova, até o último minuto da prova, tem que usar todas as estratégias possíveis, todas as paradas que estiverem contempladas ali no regulamento. Se um kart já estiver morto, de repente vale a pena vocês darem uma segurada, quer dizer, não pode segurar nos boxes, pelo que parece no regulamento também, mas tenta poupar o kart que seja rápido, para conseguir fazer uma perna, poupar, se pegou um kart rápido, esse kart já se ferrou durante a corrida inteira, vai aliviando combustível nele, para que de repente ele consiga fazer esperar com que uma perna subsequente ali do kart que está mediano de vocês, está se mantendo na ponta, ele possa sim, ainda assim ajudar na próxima perna. Olha que estratégia interessante aí também, tá? Então tem coisas interessantes para vocês levarem em consideração. Tomada de decisão no início da prova, consciência durante e um leão no final da prova. Quem decide essa prova não são os pilotos, mas sim os chefes de equipe, sabendo utilizar as cartas nos momentos certos, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ficado claro aqui para vocês e até o nosso próximo vídeo. Se gostou, curte, e eu espero realmente que todos vocês tenham uma boa corrida aí. A gente se vê amanhã. Um abraço.